Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus que nos dá vitória. Que bom ver alguns irmãos que estavam um pouquinho longe. Muito bom ver vocês. Né? A gente sente falta. Um dia que falta um, a gente sente. A gente sente, né? E Deus tem sido maravilhoso. Deus tem sido maravilhoso. Deus é maravilhoso, né, gente? Tem sido, não, Ele é maravilhoso. E hoje o culto da família. É tão gostoso estarmos em família, né? Juntos aqui. E vamos lá. Falei com ela, pelo amor de Deus, hoje eu não quero falar muito. Mas quero ser objetivo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá no Antigo Testamento. Abrissem a Bíblia no último livro do Antigo Testamento. Ou seja, o último capítulo do último livro do Antigo Testamento. Mais um, hein? O último versículo do último capítulo do último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4, verso 6. Um versículo só. Um versículo só. Ah, Senhor, eu peço ao Senhor microfones novos, cabos sem problemas, microfone assim, sabe, de lá, embaixo, no meio. Mas vai chegar essa hora, né, irmãos? Vai. O Senhor tem dado além do que a gente imagina, além do que a gente precisa, muito além, né? Tem horas que eu fico assim, Senhor, a gente não merece tudo, não. Você está bem além do que a gente imagina, você está assim me constrangendo com as tuas bênçãos, não é mesmo? Então vamos lá, irmãos, lá no Malaquias, lá? Malaquias, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, antes que eu venha, ou seja, para que eu venha, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vou ler de novo nessa versão, ó. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É uma promessa e também tem o juízo de Deus, hein? Condicional isso aí. É um tempo que chegue esse tempo dos pais se converterem aos seus filhos, dos pais, ao pai e mãe, se converterem aos seus filhos e os filhos aos seus pais. Eu vejo aqui os pais primeiro, né? Os pais se convertendo aos filhos e os filhos aos seus pais. A gente ouve sempre: família é um projeto de Deus, né? A família nasceu no coração de Deus. A Bíblia, desde o início, desde Gênesis, lá no primeiro capítulo, gente, lá no início, começa com família. Aí, ó, o Antigo Testamento fala de família, o finalzinho. O início do Novo Testamento começa com a família. Jesus aqui na terra, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma mulher. E termina com a família. A noiva com o seu noivo. A bodas. Glória a Deus! Amém! Glória a Deus, irmãos! Você faz parte da noiva de Cristo. Somos filhos. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tenho lido muito sobre vários livros sobre avivamento, e isso assim está mexendo muito comigo, porque todos os
avivamentos têm algumas coisas em comum. E uma coisa que é muito em comum, os cristãos, eles ficam assim, ansiando para chegar a hora da reunião de oração. Igual a gente aqui hoje. Está longe ainda, né, irmãos? Eles ficam assim, porque o maior prazer deles é o momento de oração. E eles ficam loucos para chegar aquele momento de oração e não vão embora, não. É reunião que começa às 6 horas da manhã e vai. Tem lugares que não para, e é contínuo. E é contínuo, e é um mover do Espírito Santo. Uma outra coisa que é comum em todos os avivamentos da história é aquela convicção de pecado. Eu sou pecador, não mereço Deus poderoso. Eu estou longe de merecer. Então aquela convicção, sabe, aquela angústia de alma, e a pessoa sofre, clama, geme pelo perdão do Senhor, porque há um arrependimento, e as pessoas dão nome aos pecados, como se ninguém estivesse por perto. É a coisa mais linda estudar sobre as histórias dos avivamentos. Então há essa, sabe, esse quebrantamento, essa angústia, esse gemer da alma. Aí logo após vem a purificação, aquela alegria, sabe, do Senhor recebendo, de ser filho, de uma entrega. E ao mover do Espírito é como se fosse um furacão. Não é mover, não é coisa de homem, não tem como. Você vê um homem fazendo, não tem isso. É um mover, e o Espírito Santo vem com violência, né, gente, entre aspas, como um furacão na vida da pessoa, e as pessoas vão sedentas, querendo a presença do Senhor. Isso é a coisa mais linda, que chega esses dias. Amém. Aqui em Paraupeba, que chega esse dia na minha vida, na sua vida. Amém. Que possamos ansiar mais e mais pela presença do Senhor, e que esse fogo não apague dentro de nós, jamais. Não adianta a gente querer ser amigo do mundo, a gente vai ser inimigo de Deus. As coisas lá fora não faz parte de quem é filho. Quem é filho, né? Eu tenho falado muito, se sois filhos, sois herdeiros, né? Então aquela música que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é seu, é nossa herança. Está falando para filho. Então para que a gente fica cabisbaixo, gente? Nós temos o autor da vida em nós. Amém. Nós temos a alegria que vai além do que a gente possa explicar ou imaginar. É o Espírito Santo gerando isso em nós. É o Espírito de revelação, o Espírito que traz entendimento, o Espírito que traz sabedoria, o Espírito que traz unidade no nosso meio. Nós oramos aqui no início, o pastor está orando no início, diz amor fraternal. Como saberão que sois discípulos? Se tiverdes amor para com os outros. Jesus fala isso. Como saberão que somos filhos de Deus? O mundo precisa ver isso em nós, essa diferença. Amor fraternal. Então, é a cruz, né, gente? É o amor, é um relacionamento vertical e é horizontal. O vertical é com o Senhor, é com o Pai, é a intimidade com o Pai. E o horizontal aqui é uns para com os outros. Uns para com os outros. Então, irmãos, a Bíblia fala de família desde o início. Deixará um homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O homem se unirá à sua mulher. Não é o que o mundo fala aí fora, não. É um homem para a mulher. Ali começa a família, né? Aí depois o Senhor fala, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Gente, percebe, eu não sei se vocês têm percebido, tudo aí fora está ensinando o contrário. O mundo ensina o contrário. Na verdade, né, gente, quem
que direciona o mundo, o inimigo da nossa alma, ele já está aí a todo vapor com o sistema dele, e isso já é desde sempre. Então ele procura o tempo inteiro destruir a família. Destruir a família, ele destrói. Hoje também nós conversamos um pouco lá no curso de casais. Eu tenho reparado alguns filmes, ainda mais filmes novos, séries. Eu não sei se você começa a reparar isso para vocês verem. A imagem do homem, a imagem do pai. O que os filmes têm feito? Novela eu não imagino, porque eu não assisto, nem sei que tipo de novela que passa, se passa ainda, se não existe novela. A imagem do homem. Gente, nós vimos. O que nós vimos por último aí? Que a gente até comentou isso, né? Coreano. O pai, gente, como um banana. E a mulher, a todo vapor. O pai estava lá fazendo hora dentro de casa, sentado no banco, e a mulher trabalhando, e diminuindo assim a imagem do pai na frente dos filhos. Entendeu? Isso é uma estratégia do inferno. Isso é um plano do inferno para diminuir a imagem do homem, a masculinidade do homem. Então os homens estão ficando homem mesmo, sabe, gente? Macho mesmo, homem forte, homem que vai à luta. Então você vê essas coisas aí que não é assim, não foi isso que Deus criou. E as mulheres a mesma coisa. A gente vê as mulheres muito em empoderamento, né? As feministas querendo se igualar aos homens, ter poder, e também foge dos planos de Deus. Aí a mulher vai perdendo a sua delicadeza, né? O seu jeito feminino de ser. Então, uma bagunça. Meus irmãos, olha só. Nas famílias é onde que a gente tem as maiores alegrias. Não é verdade? É na família que a gente se sente alegre. Hoje eu não esperava, a gente estava aqui no curso. Aí no meio do curso meu filho mandou mensagem: mãe, estamos indo para aí. Nós vamos sair daqui umas 11 horas. Não arrumei minha casa, não fiz almoço, nem comprei a carne para fazer almoço. Então assim, estamos indo para aí. Gente, é uma alegria, sabe? Dentro da gente, filho. Não é mesmo? Tem que ser. Se não tem essa alegria de estar em família, tem alguma coisa errada. Família é o melhor lugar, gente, para estar junto ali, em família, em comunhão, em unidade. É gostoso demais. E também nas famílias é onde tem as maiores tristezas, as decepções, angústias, tristezas, situações traumáticas, tudo em família. Nós vemos as famílias hoje bem assim, muitas famílias desestruturadas, maridos que tratam suas esposas, né? Marido, falando singular, marido que trata sua esposa sem honra nenhuma, com grosseria, com falta de educação, que está longe de ser quando namorava. As esposas também, que não respeitam, que não honram seus maridos, seu marido, e que fala do marido para tudo quanto é pessoa que há, como se a pessoa que há vai ajudar em alguma coisa. E a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente comenta. Se não for para ajudar, para que falar? E muitas vezes também a gente tem visto pais tratando o filho totalmente do modo errado, de valores, como a Bíblia ensina. A gente vê, gente, é muita palavra de maldição saindo
uma mãe trata o filho, a gente vê nas ruas, a gente percebe lá em Belo Horizonte também. Que seja esse tempo, sabe, dos pais se converterem a seus filhos e os filhos a seus pais. Que seja esse tempo. Então muitas vezes a gente leva o filho à ira, nós como pais, né, levamos nosso filho à ira. Muitos filhos não honram seus pais, não respeitam seus pais. Muitos filhos que acabam sendo um poderoso chefinho dentro de casa, o poderoso chefinho que manda em tudo, manda no pai, manda na mãe. Tá uma bagunça, tá uma bagunça. Então nós somos criados, irmãos, para obedecer, né? Eu ouvi uma vez que você não foi feito para ser feliz, você foi feito para obedecer, e através da obediência você vai ser feliz. Nós fomos feitos para obedecer. Essa palavra é obediência. Isso uma vez, uns anos atrás, mexeu muito comigo, quando o Senhor foi muito claro comigo: não faz isso. Eu fiz. Isso assim me destruiu por dentro. Eu fiquei anos e anos com aquilo dentro de mim. O Senhor foi muito claro: não faz. Eu fiz. Eu arrependi bastante e deixei de experimentar muitas coisas do Senhor. Então a obediência é fundamental. Fundamental. E eu anotei aqui: marido e esposa, esposa e marido, precisa haver honra. A Bíblia é muito clara: se o marido não honra a sua esposa, suas orações nem são ouvidas. Olha como é que é forte isso. E do mesmo modo a esposa precisa respeitar o seu marido, se colocar no papel de auxiliadora. E juntos eles são cúmplices, juntos em unidade, em acordo, trabalhando em família, criando seus filhos no temor do Senhor, não é? Olha lá que Deuteronômio 6:7 fala. Olha, Deuteronômio 6:7. Eu estava olhando sobre inculcar no filho. Tu as inculcarás. Gente, o que é inculcar no hebraico? Está olhando? Olha só, é depositar verdades dentro do coração e na mente do filho. Isso é forte. É um papel assim de extrema responsabilidade do pai e da mãe. É inculcar na cabeça do filho. Tem mais. Fazer gravar no coração e na mente da criança. O que? Palavra, princípios, valores bíblicos. Nós precisamos, como pais, ensinar continuamente, repetir, penetrar na mente do coração. É isso. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa. Delas o que é isso? As escrituras, os mandamentos do Senhor. Falarás com os teus filhos assentado em tua casa. Por isso que a gente fala muito de mesa aqui na igreja. Como que a gente precisa ter uma mesa na nossa casa? Se é difícil, vou pegar um pedaço de pau, uma tábua, virou uma mesa, gente. Põe a tábua em cima do caixote, vira mesa. Põe uma porta em cima de uma mesa. Tem uma pessoa aqui na igreja que conseguiu uma tábua, não sei se já chegou, conseguiu uma tábua e fez uma mesa para sentar com os filhos. Olha que lindo. Assentado em tua casa, andando pelo caminho. Andando, gente, a gente tem que ser persistente, porque Satanás é persistente. Ele não vai desistir do seu filho.
fala? Você entende essa palavra? Sabe o que é os mandamentos? Sabe o que é honrar pai e mãe? É o primeiro mandamento com promessa, porque se não honra pai e mãe, você vai ter uma vida curta e ruim aqui nessa terra. É o que a Bíblia nos diz. Então nós precisamos pegar a palavra, ensinar os nossos filhos. Filhos como os pais, falei aqui, falta respeito. Filhos fazem o que quer, na hora que quer. Eles querem ser educados pelo celular. Infelizmente, tem pais que não estão nem aí. Estou falando de ninguém que está aqui, tá? Tem filho que fica até 4 horas da madrugada em celular sozinho, enquanto os pais vão dormir. E tem o maior prazer em ficar lá viajando, né? Navegando. E os pais nem sabem, gente. Aí tudo que construiu em pouco tempo destrói, desconstrói. Filhos que tratam de igual por igual. Tratam os pais de igual por igual, sem respeito. Era tão lindo na minha época, acho que na época de vocês também, o benção, né? Meus pais, se eu não falasse benção, pai. Meu pai até brincava, meu pai era muito carinhoso, sabe? Aí na hora de dormir ele gritava lá do quarto dele, a benção. Aí ele falava, benção, pai. Aí ele falava, bencinha, pai. Benção, pai. Era desse jeito. Aí na brincadeira a gente brincava, né? A gente cria um ambiente gostoso, né? A gente tem que ser mais leve também dentro de casa, né? A gente tem horas que é muito assim, carrancudo com os nossos filhos. Não. Não vai dar tempo de falar muita coisa, a gente deixa para depois também. O filho que não teve um pai presente, ele vai ter muita dificuldade em chamar Deus de pai. Então isso aí vai ser um outro assunto para a clínica da alma, né? Que vai ter aqui na igreja, se Deus quiser. Eu queria mostrar para vocês, 3 famílias, rapidamente. 3 famílias na Bíblia. Gente, tem um monte, mas eu vou falar só de 3. Vou falar de Isaac e Rebeca. Quem foi Isaac? O filho de Abraão, o filho da promessa, né? O filho de Abraão com Sara. Isaac casou com quem? Rebeca. Então Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, né? Gêmeos. Quem sabe o nome deles? Esaú e Jacó. Vocês estão, muito bem. Só que a Bíblia fala o seguinte, vou até abrir aqui o versículo. A Bíblia fala o seguinte, lá em Gênesis 25, no verso 28. Olha lá, gente. Isaac é o pai e Rebeca é a mãe. Olha lá, Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. E Rebeca, porém, amava Jacó. O que é isso, gente? O pai e a mãe tinham preferência. Eles eram gêmeos, só que na hora de nascer, Esaú nasceu primeiro e Jacó depois. Só que o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. E era aquela preferência. Aí vai começar a destruição toda. Porque olha só, Esaú era caçador. E Jacó, a Bíblia fala que ele era um homem pacato, né? Um homem mais quieto, um homem mais manso, mais de casa. E o irmão era todo caçador, né? E um dia, Isaac já estava velho, não estava enxergando direito, e chamou o filho da preferência e falou assim: Esaú,
vai lá, caça, né? Pega sua arma, traz uma caça, prepara essa comida para mim, porque eu vou te dar a bênção, eu vou te abençoar. Aí Esaú foi, só que quem estava escutando era a mãe. Rebeca estava ouvindo o que Isaac estava falando para Esaú. Aí ela correu no filho da preferência dela, no filhinho preferido, que era Jacó. Falou: Jacó, corre, você vai fingir que você é o Esaú. Mãe, mas não dá não, meu irmão é cabeludo demais. Não, nós vamos colocar pelo lá em você. Vou pegar a roupa do seu irmão, você veste a roupa do seu irmão e vai dar tudo certo, você vai pegar a bênção para você. Aí a mãe tramando tudo e o filho argumentando ainda: mãe, que isso? Não posso fazer isso não. Olha lá no verso 27, verso 12. 27, Gênesis 27, verso 12. Olha só: mãe, e se meu pai me apalpar, passarei aos seus olhos por um zombador, eu vou ser um zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Mãe, mãe, e o que a mãe responde, gente? Olha lá o que a mãe fala: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende o que eu falo. Aí a mãe correu, preparou a comida, vestiu o menino lá, parecido com o irmão, para mostrar para o pai que ele era o outro. E o pai não estava enxergando, né? Porque era bem velho, já idoso. E ele foi, e o pai falou assim: olha, se você é Esaú mesmo? Eu sou, pai. Aí Isaac falou assim: mas como é que você caçou tão rápido, né? A caça veio tão rápido, a comida ficou tão rápida. Ah, pai, Deus já trouxe a caça assim tão rápido para mim. A caça assim apareceu, sem temor a Deus. Gente, a Bíblia não esconde nada da gente. A Bíblia é muito clara, isso é muito lindo, para a gente aprender com essas histórias. A gente precisa aprender com esses ensinamentos. E o que acontece, gente? A bênção foi para Jacó. Aí ali já começa o rancor, né? Quando Esaú fica sabendo, ele ficou assim muito irado com o irmão. Aí a mãe já prepara, a mãe dominava tudo ali, né? Aí a mãe já prepara e manda Jacó ir para casa do irmão dela, que é o Labão. Vocês já lembram do Labão, gente? Né? Que Jacó vai para casa de Labão, enganador, igual a irmã, né? Rebeca foi enganadora. Aí a gente fica muito assim: fala pro filho, né? Pede a Deus uma Rebeca para você. Vocês já ouviram isso? Já? Pede ao Senhor uma Rebeca. Aí fala para as meninas: pede ao Senhor um Isaac. Pede não, irmão, Deus tem melhor para você. Deus tem algo melhor. Mas ora pelos seus filhos, mesmo pequenininhos, né? A sua nora, seu genro, isso é importante. E foi. E o que acontece? O filho predileto de Rebeca, ela nunca mais viu. E depois ela morreu, adoeceu, morreu. Isso aí é uma história, gente. Gerou mágoa, gerou rancor ali entre os irmãos. Aí passam anos, o que acontece com Jacó? Lá na frente, Jacó passa a ser Israel. Jacó teve 12 filhos, são as 12 tribos de Israel, não é mesmo? 12 tribos de Israel. E o que acontece? Jacó teve alguma preferência pelo filho? Vocês sabem? Teve. Quem que era o filho da preferência? José. Aí, por causa da preferência do filho, né, que Jacó tinha preferência por José, encheu o coração dos irmãos de ciúmes e aconteceu o que aconteceu, né? Aí os irmãos tramaram contra José. José foi vendido, aquela história toda, José no Egito, né? Mas eu não vou falar de José mais não. Eu queria ir lá para Eli. Gente, Eli, o sumo sacerdote. Domingo de manhã estamos estudando sobre isso, né? O sumo sacerdote
sacerdote Eli. Vamos lá, Gênesis, rapidinho aqui. Não, peraí. Não vou. É que eu coloquei aqui o versículo de Israel, né? Jacó. Ele repetiu o que o pai fez. Aí eu coloquei o versículo, mas vou pular esse aqui, para não, senão vai dar tempo. É 1 Samuel 2, tá, Milena? 1 Samuel 2, 22. Eli, gente, ele era o sumo sacerdote. E os filhos, ele tinha os dois filhos dele, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes também, né? Linhagem de sacerdotes. Agora, olha só. Isso aqui eu vou ler para vocês, que é rapidinho também. Era, porém, Eli muito velho, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como que os seus filhos se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Pode ir, próximo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Eu imagino que foi assim, tá? Oh, meus filhos, por que fazeis tais coisas? Vocês vão ver por que eu acho que ele falou assim. Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento, meus filhos. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço de vocês. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Lá, ele continua: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esses dois filhos, Ofni e Finéias, sacerdotes, eles estavam fazendo tudo o que o sacerdote não podia fazer. Não era boa fama essa deles. Deixa eu achar aqui. Não era boa fama. Então eles estavam dormindo com mulheres, tudo errado. E olha só. Aí chega o profeta a Eli. Aí eu estou lá no capítulo 2, verso 29. O Senhor falando através de um profeta. E o profeta chama a atenção, o Senhor chamando a atenção de Eli e fala para ele, lá no finalzinho: e tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? O Senhor falando: Eli, por que você está honrando seus filhos mais do que a mim? Aí quando a gente vê lá em Mateus e Marcos, quando Jesus fala, não me deixa abrir, assim, isso é muito importante, tá? Aqui, ó, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus falando. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Aí Deus fala para ele: por que você honra seus filhos mais do que a mim? E aí o profeta vai e fala que a descendência do sumo sacerdote, a descendência de Eli, não ia durar. E olha que interessante. Ele fala aqui, eu achei interessante isso aqui, ó. Vão morrer na flor da idade. Eu nem sabia que tinha essa expressão na Bíblia. Vão morrer na flor da idade. Olha só, o verso 34, lá de 1 Samuel 2: ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Ambos morrerão no mesmo dia. O verso acima, o verso 33, que fala lá: os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Lá embaixo, ó, os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Então toda a descendência de Eli morreu cedo, morreu jovem. Aí, irmãos, o que acontece? Eli não os puniu.
Chamou atenção. Mas aí você vai falar, não, mas ele chamou atenção. Mas o próprio Deus fala, lá no capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Olha o que o Senhor fala. Porque seus filhos se fizeram execráveis, ou seja, desprezíveis, e ele não os repreendeu. Na versão da Bíblia NVI, fala lá, você não puniu, você não os puniu. Ele não puniu os filhos pelos pecados de Ofni e Finéias. Aí na guerra, eles morreram na guerra e foi tomada a arca do Senhor. Então quando chega essa mensagem, essa notícia para ele estava sentado na cadeira, aí falaram assim, olha, seus filhos morreram e a arca do Senhor foi tomada. Aí ele caiu da cadeira e morreu ali na hora. Então, o que nós vemos aqui, gente? A omissão do pai. O pai foi omisso. Ele não puniu os filhos. Muitas vezes a gente releva, a gente deixa passar. Mas não. Precisa realmente de correção. E para terminar, eu queria falar de Davi. Rapidinho, falar para vocês aqui de Davi. Vamos lá. Gente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não sei, vocês sabem, né? Lá em Atos 13, 22 fala que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. O que Davi fez? Ele foi um excelente rei, ele foi músico, ele foi um adorador. Davi tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Ele adorava o Senhor com as suas ações, suas atitudes, com seus cânticos. Ele foi um adorador. Só que Davi, ele deixou a desejar como pai. Ele deixou a desejar como pai. Vocês sabiam disso? Aconteceu o seguinte: Davi um dia estava vendo Betseba tomando banho, e ela era esposa de um guerreiro dele. Aí ele desejou aquela mulher. Aí ele tramou a morte de Urias, marido de Betseba. Aí ele trama a morte de Urias e manda colocarem Urias na frente de guerra. Então na batalha ele foi um dos primeiros a morrer, né? Aí Davi, mas antes disso, enquanto Urias estava em guerra, Davi estava no palácio. Davi manda chamar Betseba, né? Ele convidou com Betseba e fica sabendo que Betseba estava grávida. Aí sim ele manda matar Urias. Uma estratégia. Manda matar Urias, colocando ele na frente da linha de guerra. E aí, olha o que acontece. Depois da morte de Urias, ele pega Betseba, leva Betseba para o palácio e vai ser a esposa dele. Aí de repente chega o profeta Natan. Aí Natan chega para Davi. Alguém já ouviu essa história? Aí chega o profeta Natan e fala, conta uma parábola. Aí gente, nós estamos estudando parábola, né? Sexta-feira, isso aqui é uma parábola. Olha só. Olha o que Natan fala para ele. Lá no 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, final do versículo 1. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, em que a sua casa, na casa crescera. Junto a seus filhos comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer a este viajante que viera a ele, mas ele tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, olha o que acontece. Depois que Davi ouve essa parábola, olha o que acontece. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor,
Senhor: o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi, ouvindo essa parábola, ele ficou assim indignado. Ele falou assim: o homem que fez isso, ele deve morrer. E aquele homem pobre, né, tem que ser restituído 4 vezes mais. Olha o que Natan fala, verso 7. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Falou com Davi: você é esse homem. Você é esse homem. Aí o Senhor fala. Davi, na mesma hora, gente, Davi se arrependeu profundamente. Aí ele escreve o Salmo 51, que é lindo e maravilhoso, o Salmo 51. Quando ele fala, ele arrependeu profundamente, ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele deve ter escrito isso aqui debaixo de muitas lágrimas. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Não, olha o verso lá 11: não me repulses da tua presença, não retires o teu Santo Espírito de mim. Davi errou, mas ele arrependeu amargamente, profundamente. E o que acontece quando ele, o próprio Davi, ele sentenciou para ele mesmo. Estão entendendo? Quando ele falou assim: restitui 4 vezes mais. Aí aquilo o Senhor pegou para ele mesmo. E o que aconteceu com Davi? 4 filhos dele morreram. Com o filho de Batseba, que nasceu, que ela estava grávida, né? Foi morar com ele no palácio. O filho nasceu, com 7 dias morreu. Aí logo depois, 2 filhos, Aminon e Tamar, filhos de Davi, por parte de pai, tá? Eles eram irmãos por parte de pai. Aí Aminon, ele forçou Tamar, né? E coabitou com ela. E Absalão, seu outro irmão, vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou resumindo aqui para a gente terminar. Absalão, seu outro irmão, se enfureceu. Ele ficou assim irado, porque o pai não fez nada. Quem era o pai, gente? Davi. Estou falando dos filhos de Davi. Então o pai ficou omisso. Aí Absalão pegou, levou Tamar para a casa dele para cuidar, ficava fazendo o papel ali de pai, porque Davi se ausentou, não fez nada. E aí a ira de Absalão, gente, é irmão contra irmão. A ira de Absalão tramou uma festa e ele matou o seu próprio irmão Aminon. Então 2 filhos de Davi já morreram. Aminon. Aí depois o Absalão, gente, é uma história assim triste de Absalão. É uma história triste, porque várias vezes Absalão, porque Davi ficou sabendo que Absalão matou Aminon. Aí Absalão tentou aproximar de Davi, tentou aproximar do pai, mas o pai não falava nada. Ele chegava e o pai não falava nada com ele, ele não fala nenhuma palavra, ele falou. Aí depois, uma outra vez, Absalão chegou diante do rei Davi, e Davi, acho que, não sei se ele abraça, dá um beijo no seu filho, e não fala uma palavra com ele. E aquilo foi crescendo dentro de Absalão. E ele vai e fica contra o pai. Ele tenta matar o pai. Absalão tentou matar Davi. E Absalão pegou o reino por 3 anos, se não me engano, 2 ou 3, acho que 3. Absalão foi rei durante 3 anos. E ele tentou matar o próprio pai. Aí numa guerra, Absalão é morto. 3 filhos morreram. Aí um pouco mais para frente, Salomão, que foi o filho de Batseba, o segundo filho com Davi, que o primeiro tinha morrido. Salomão mata
Adonias, outro filho de Davi, matou. Falei por que, pastor? Ele queria tomar o reino de Salomão, porque Adonias queria pegar um reino e Salomão vai e mata. Gente, 4 filhos. Então a sentença que Davi falou caiu sobre ele. Então Davi, ele pecou como pai. Essa é uma palavra dura. Isso aqui é para a gente refletir como é que tem sido dentro das nossas casas. Como que a gente tem agido, se há diálogo, se há comunicação, se a comunicação é saudável, não é? Uma vez um menino fala para a visita, né? Não parece que a minha casa nem meus pais, porque é tão diferente. É só xingamento o tempo inteiro. Os filhos, tadinho, tem nem nome mais, é o praga, vem cá. Ô endemoniado. É sério, gente. A gente precisa mudar. É tempo do coração dos pais se converterem aos filhos, dos filhos aos pais. Pai e mãe, né? E também o relacionamento de marido e mulher. A gente pode ter uma família, gente, aos pés do Senhor. A nossa vida é de escolha. A gente que escolhe. A nossa vida é de escolha. Nós precisamos construir um altar dentro da nossa casa para o Senhor. E Ele se exaltar dentro da nossa casa. Se a gente vê, é até interessante, uma vez meu filho falou assim, o Daniel, ele fazia vigília ali em casa, era tudo assim da idade aqui da Manu, dos meninos, Cauã, Kaique, ele fazia vigília ali em casa. Aí ele fala assim, mãe, a nossa turma é grande, mas quando eu vejo que um amigo meu não está querendo ficar firme com o Senhor, a gente ajuda. Mas se ele quiser mesmo, aí não tem como ele estar com a gente mais não. Porque eu levo o nosso grupo a buscar o Senhor. E o Daniel, meu filho, experimentou muitas coisas. Desde pequenininho, 11 anos. 11 anos ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele experimentava. Aonde que ele andava, eu falo com ele é o evangelista daqueles, né? Que onde ele vai, a pessoa está desviada, volta para o Senhor. Então assim, o Senhor usa a vida dele. Então, irmão, a gente precisa tem uma coisa que a gente fala no Casados para Sempre, que é o seguinte: o que falta no seu marido para ele ser o marido dos seus sonhos, ou o que falta na sua esposa para ela ser a esposa dos seus sonhos. Aí a gente escreve um monte de coisa, mas na verdade, sabe o que é? É ser parecido com Jesus. A gente precisa ajudar o outro a caminhar, a ser parecido com o Senhor, né? Então, se eu vejo que o meu marido ainda está lá atrás, eu preciso puxar ele para mais perto do Senhor. O culto doméstico, falamos hoje de manhã sobre o culto doméstico. Ainda nós até contamos na turma, eu falei assim, olha, uma vez o Wes estava meio desanimada, acomodada. Aí eu chamava os meninos, não gente, fazer o culto doméstico. Aí ele estava meio desanimado. Eu falei, Wes, vamos chamar os meninos? Ah, hoje não, estou cansado. Fui lá no quarto dos meninos e falei assim, ó, seu pai está chamando, vamos embora. Vamos lá fazer o culto doméstico. Aí os meninos chegaram e vamos começar. E cada um fazia uma coisa, um lia um versículo, explicava, o outro orava. Nós precisamos disso. Nós precisamos levantar um altar dentro da nossa casa. Nós precisamos ser cristãos de verdade, não somente aos domingos, mas todos os dias. Amém, meu irmão? Amém? Eu estou dentro do meu horário ainda, viu? Estou dentro do meu horário. A gente não senta na frente de um filme, gente, 2 horas, não é mesmo? E a gente tem reunido aqui mais praticamente esse domingo. A gente precisa de uma palavra, a gente precisa conhecer a palavra. Não são todos que estão vindo na escola bíblica, nem no culto de ensino. Então eu não consigo ficar sem mostrar a palavra. Amém? Então é a palavra que nos muda, é ela que nos confronta, é ela que nos guia, é ela que nos orienta. É através da palavra do Senhor.
Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Amém. Algo que a Cláudia falou aqui, sobre algo que Deus mandou ela fazer, ela não fez. Não, Deus falou para ela não fazer e ela fez. E vou explicar o que é isso. Que Deus, um amigo pediu ajuda, um tipo de ajuda para ela, e Deus falou para ela: não ajude o amigo. Deus tinha falado para ela: não ajude o amigo. E aí ela ficou constrangida, assim, porque muitas vezes, irmãos, Deus, Ele quer tratar com a pessoa e a gente vai lá e resolve o problema da pessoa. Muitas vezes Deus quer tratar com alguém e a gente vai lá e dá uma cesta básica para ele. Então nessa hora Deus falou: não é para ajudar o amigo. E aí, por isso que ela falou sobre a obediência, que isso fez uma diferença muito grande na vida dela. Então é importante, irmãos, a gente entender e praticar. Jesus falou que aquele que ouve, mas não pratica. Então vamos praticar isso, sabe? Vamos viver em família, vamos buscar o Senhor, vamos fazer a família. Eu falo muito com os casais que estão começando, porque a gente, muitas vezes você não tem como voltar mais, seus filhos já estão criados, sua vida já está pronta, já está feita, mas vocês, principalmente que estão começando agora, estão com os filhos pequenos, você pode mudar a sua vida. Você pode tomar uma decisão e falar: a partir de mim vai ser diferente. O meu pai não me deu tanta atenção, a minha mãe me abandonou, o meu avô que me criou, mas eu vou fazer a coisa certa. E é isso que a gente precisa fazer. Amém? Então esse é o culto da família, é o culto que a gente, todos os domingos, todos os 4 domingos do mês, nós vamos estar falando, o último domingo, nós vamos estar falando sobre família. Então vamos orar, para que Deus possa abençoar a sua família. Se você estiver longe da sua família, chega pertinho, nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra abençoada, profunda, cheia de ensinamentos para nós. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe essa palavra, usando a pastora, e que isso possa ser real na nossa vida, que a gente possa olhar para essas pessoas que viveram antes de nós, Isaac, Jacó, Eli, Davi, e a gente possa ver as coisas boas que eles fizeram e copiar as coisas boas que fizeram. E as coisas más, as más condutas, as dificuldades, a gente possa falar: não, isso eu não quero, eu quero ser diferente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa nossas famílias, para que nossos filhos tenham um lugar, que eles cresçam de maneira saudável, cresçam ouvindo palavras de bênção em casa, que eles cresçam ouvindo a tua palavra dentro de casa, que eles cresçam obedecendo aos pais, e que eles cresçam principalmente obedecendo ao Senhor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa nos abençoar, abençoa cada família, Senhor, possa ver aqui cada família representada, que o Senhor possa abençoar cada família. Guarda, Senhor, preserva os empregos, Senhor, guarda os nossos jovens, livra-os de todo mal, livra-os de enveredar por caminhos tortuosos, Senhor, porque muitas vezes o diabo ele nos seduz com muitas coisas e põe um caminho florido para nós, sabendo que esse caminho florido lá embaixo é morte, é separação, é tristeza. Muitas vezes ele põe situações, põe beleza no caminho, mas a gente sabe que tudo que o diabo oferece é caminho de morte, é morte certa, é separação de Deus, é separação da família. Senhor, em nome de Jesus, preserva a nossa família, guarda a nossa família, guarda nossos filhos de se perder. Em nome de Jesus, eu quero olhar para essas crianças aqui, o Cauã, o Ian, Senhor, os meninos menorzinhos, o Davi e o Arthur, em nome de Jesus, Senhor, a Emily, Senhor, esses pequenininhos, guarda, Senhor, livra de todo mal, livra de se enveredar por caminhos tortuosos, porque nós já temos visto como é a vida promíscua, como é a vida longe de Deus, é vida de tristeza, é vida de aparente alegria, dinheirinho, uns 10 reais a mais no bolso, mas é morte, é
tristeza, é divisão da família, é escravidão. Senhor, livra nossos filhos de todo mal, livra, Senhor, livra o Cauã, você mesmo, Cauã, livra você, estou orando por você, que Deus te livre, Irã e Cauã, Arthur e Davi, Deus te preserve, viu, meus filhos? Deus te preserve. Manu e Mateus já estão nos caminhos do Senhor. Obrigado pelo Kaique e o Cauã. Obrigado, Senhor, porque eu tenho segurado esses meninos na presença do Senhor, apesar de todo o convite que o diabo põe na vida deles. Segura, Senhor, guarda esses meninos, Senhor, em nome de Jesus. Livra de todo mal. Em nome de Jesus, te agradeço pelo John também. Segura, Senhor, segura na mão do John. Mostra para ele o caminho, Senhor. Guarda a vida do Luizinho. Em nome de Jesus, são preciosos aos nossos olhos e muito mais preciosos aos olhos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa família, Senhor. Que a gente possa, os que ainda não começaram a família, possam, em nome de Jesus, buscar o Senhor. Em nome de Jesus, guarda também a Jéssica, Senhor. Que ela... Jéssica. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Guarda o seu emprego, o seu trabalho, o seu relacionamento. Que seja tudo segundo a tua vontade. Peço também pelo Giovanni, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Que ele possa saber fazer as escolhas corretas. Em nome de Jesus. Abençoa a Meleninha, Senhor. Todos os meninos que ainda estão crescendo no Senhor. Guarda a nossa família, Senhor. Preserva a nossa família, Senhor. Preserva, se eu esqueci de alguém, em nome de Jesus, que o Senhor possa ainda ouvir a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada lar. Em nome de Jesus, sobre cada família, Senhor. Cada casal, cada lar que se formou. Obrigado pela Cat e pelo Alisson. Em nome de Jesus, Senhor, firma os teus passos ali, abençoa, que a bênção do Senhor, que aquele lugar, que a casa dela, mesmo na sua simplicidade, seja um lugar gostoso, onde a presença do Senhor está ali. Em nome de Jesus, abençoa para essa nossa semana. Eu te agradeço pelos dízimos e ofertas que foram lançados aqui no Gasofilácio. Pai, em nome de Jesus, eu peço que esse dinheiro se multiplique na nossa mão. Abençoa a nossa mão, a mão do Dione, da Milena, a minha mão que coordena os gastos, Senhor, que controla os gastos, que confere os gastos. Senhor, multiplica esse dinheiro, mas multiplica 10 vezes mais, 100 vezes mais na vida dos irmãos, na vida dos irmãos que trabalham, todos que são os aposentados também. Todos os irmãos sejam abençoados, que a bênção do Senhor venha sobre nós, Senhor, a bênção da prosperidade financeira venha sobre nós. Senhor, nós estamos precisando muito de uma bênção especial. Em nome de Jesus, derrama sobre nós essa bênção. Abre portas de emprego, abre portas verdadeiras, Senhor, empregos bons, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa igreja. Obrigado por tantas bênçãos que nós já podemos contar, né? Pelos banheiros que já estão ali no finalzinho para a gente poder inaugurar. Te agradeço por tantas bênçãos, Senhor, que nós recebemos esse ano. Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos, todos que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda, hoje e para todo sempre. Amém.